crack open the window. Oh, that's better. Boa noite a todos. Eu sou a Cláudia Campos, coordenadora da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Eu estou aqui com o Renato Donato, um dos nossos expert elite da comunidade. Ele tem muita coisa para contar aí para vocês sobre o AutoCAD Web e todas as facilidades que vocês podem ter com essa plataforma que está bastante eficiente. Então, boa noite, Renato. Obrigada pela sua colaboração aqui com a gente. Eu passo a palavra para você iniciar esse webinar. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que estão presentes nesse nosso encontro, né, nesse webinar tão importante, tão aguardado, essa que é a verdade, né? Nós estávamos para poder fazer esse webinar o ano passado, mas chegou o momento, porque nós vamos fazer uma sequência para falar sobre esse software, né, o AutoCAD Web, né? Muitas pessoas pegam e falam assim, eu posso, eu não tenho como instalar o AutoCAD na minha máquina, a minha máquina não suporta, e tem várias situações, né? Então, a Autodesk, nós temos esse grupo de estudo para aprimorar esse software aí maravilhoso chamado AutoCAD Web. E nessas últimas atualizações, sofreu bastante, né, modificações para nos ajudar aí no desenvolvimento do nosso projeto. E nós vamos falar um pouco sobre ele. O assunto, né, Cláudia, conforme nós estávamos conversando, o assunto ele é muito extenso, né? E nós vamos dividir em módulos para poder, nós conseguimos assim transmitir todos as ferramentas, né, que esse software permite aí na criação de desenhos, tá? Perfeito, porque assim o pessoal pode assistir de uma maneira mais organizada e mais pausada e não fica muito cansativo, né? Para poder receber todas as informações completas, não ficar faltando nada, né? É verdade. E tem muitos assuntos, né? Então, vamos lá, vamos começar. Então, o AutoCAD Web, eficiência e produtividade na nuvem. Porque falar sobre AutoCAD Web, ele é você pensar em nuvem, na colaboração em nuvem. Então, vamos lá. Bom, antes eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, né? Eu me chamo Renato Donato Viana, eu coloquei aqui diretor da RDV Treinamentos. RDV Treinamentos nada mais é que Renato Donato Viana Treinamentos. Isso aqui foi até um dos meus alunos, falou assim, olha, eu vou estudar lá na RDV Treinamentos. E assim ficou RDV, que sou eu mesmo, né? Eu sou professor aqui no Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, localizado na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, né? E onde eu ministro, eu estou inserido na engenharia civil, engenharia elétrica. Na verdade, eu estou inserido em várias engenharias aqui dentro, sempre levando aí os conteúdos e softwares da Autodesk para os alunos. Também sou membro da comunidade Autodesk, né? Autodesk Community. Nós somos 33, né, Cláudia? 33 Autodesk Expert Elite, né? 28. 28? 28 Expert Elite.
onde que nós ajudamos a nossa Autodesk e os nossos usuários com soluções, né? Também tive o prazer enorme de palestrar no Autodesk University 2021, junto com, que nós temos, ela está escondida, está com os cabelos brancos, mas a gente sempre chama ela de mãe do AutoCAD, né? Onde que eu também aprendi bastante coisa com a Luciana Klein, a famosa Lu, né? Nós estivemos juntos e foi uma honra danada poder ministrar esse encontro no Autodesk University 2021. E também eu tenho mestrado aí, profissional em ensino de ciência da saúde e do meio ambiente aqui pelo Centro Universitário de Volta Redonda, onde eu utilizo a ferramenta, os drones, né? Drone, em softwares da Autodesk. Aqui eu tenho as minhas certificações, eu fico até... eu não gosto de comentar muito não, mas no estado do Rio de Janeiro, eu tenho todas as certificações da Autodesk. Essa daqui chegou por último, com muito carinho, muito amor, né? E então a gente estuda para poder levar bastante conteúdo a vocês, tá? Bom, a nossa agenda aqui, eu fiz uma agendinha, introdução ao AutoCAD Web, vamos falar sobre um breve histórico aí dos objetivos do software, uma visão do AutoCAD Web, né, a interface dos usuários, os recursos e as suas funcionalidades. E nós vamos criar também um desenho rapidamente aqui para mostrar a ferramenta, né? E depois nós vamos passar para nossas perguntas e respostas. Bom, gente, conforme nós conversamos, né, conforme eu informei agora no início, o AutoCAD Web, eu adoro o software porque ele é totalmente em nuvem, né? O que é isso? Principalmente eu, como educador, eu encaminho um trabalho para os meus alunos e nós temos, coloco esses arquivos em um drive, e a partir do momento que o aluno ele começa a desenvolver o projeto, automaticamente os demais alunos eles começam a visualizar as modificações, porque está totalmente em nuvem, né? Essa história daquele, eu estou até com o meu pendrive aqui, né? Essa história de você agora, professor, esqueci meu pendrive, não posso entregar o trabalho, menos 0,25 para ele, porque isso não existe mais, né? Então, a Autodesk, o AutoCAD Web, ele está interligado a todos esses drives, né? Onde você disponibiliza o arquivo e automaticamente isso entra na sua rede de usuários. Então, nós temos o Autodesk Docs, né? O Dropbox. Aqui no Unifor, nós trabalhamos com o OneDrive, né? Mas eu particularmente, eu utilizo muito o Autodesk Drive. Por quê? Porque você, a partir da sua conta que você cria como estudante, né? Então, você tem direito a essa nuvem e esse drive, né? Então, gente, isso aqui é muito importante, principalmente dentro das empresas, né? Onde tem ali suas equipes de projetos. Eu participei de alguns projetos aí, e nós utilizamos muito esse recurso colaborativo, principalmente onde o projeto é desenvolvido, exemplo, lá no centro do Rio de Janeiro, e a obra é lá em Itaboraí ou em São Paulo, enfim, está em campo, atualizou, jogou no Drive e lá no escritório o projetista e o engenheiro ele recebe automaticamente, tempo integral, né? Não, isso aqui ainda não é por enquanto, não é obrigado, não. Agora eu vou minimizar aqui e nós vamos partir direto. Bom, aqui eu tenho os meus softwares da Autodesk, né? E você, Renato, como que eu consigo acessar o AutoCAD Web? Bom,
você já pode automaticamente entrar pelo seu browser, né? Igual estou aqui na comunidade, que depois nós vamos falar, mas eu costumo vir por aqui, ó. Eu vou abrir o AutoCAD 2023, eu tenho 22, né? Então, no 23. Vou abrir aqui rapidinho. Ah, mas meu computador não suporta. Você pega e instala um HD SSD, coloca 8 GB de memória, que o seu computador vai ficar uma maravilha, tá? Ele está carregando aqui. Lembrando que você precisa ter uma conta da Autodesk. Ah, mas, Renato, eu não tenho essa conta da Autodesk, como que eu faço? Então, vai ter um momento ali do nosso bate-papo, e aí você, perguntas e respostas, e aí você deixa essa informação lá que nós ajudamos, tá? Bom, aqui, para você acessar o AutoCAD Web, em todos os AutoCADs, ele fica aqui, ó, AutoCAD Web, tá vendo? No AutoCAD 2022 está aqui, no AutoCAD 2023 também está aqui. O 24 eu não posso falar ainda, porque ainda nós estamos testando, né, não, Cláudia? Ainda nós estamos trabalhando ainda na questão, aí eu não Está posso no falar forno, sobre... está no forno. Isso aí em off, tá bom, gente? Mas logo, logo, em março, vocês saberão. Então, quando eu clico aqui no AutoCAD Web, nesse link aqui, né, ele já te joga automaticamente para cá. Vou ver como que tira esse trem aqui. Muito bem. E aqui você vem a tela dele. Ou então você vem e digita web.autocad.com, tá? Ele já veio aqui direto porque eu já estou logado, tá? Então eu vou sair aqui, ó. E ele vem com esta tela, tá vendo? Aí você clica em entrar e você precisa fazer o login com a sua conta da Autodesk. Pronto, tá aqui. Aí ele está me dando até uma informação aqui que vai haver uma modificação, manutenção no dia 18, né? Então, eu vou fechar aqui. Bom, gente, é o seguinte. Agora é que vem um bizu extremamente importante para você ter sucesso no AutoCAD Web. Você não pode... primeiro, você, como todos os softwares, você precisa fazer umas configurações iniciais, tanto no AutoCAD normal, quanto aqui no AutoCAD Web. Mas aí, o que nós, da comunidade, né, nós fizemos? Olha só, depois eu vou passar para vocês aqui o link, né? Aqui, esta é a nossa comunidade da Autodesk aqui português. O que acontece? Tudo que vocês tiverem dúvidas sobre os softwares, né? Eu vou até colocar aqui na página inicial rapidamente, Cláudia, para poder mostrar. Tudo que vocês tiverem dúvidas, não vão lá em YouTube, Facebook e etc, etc, não. Vocês já podem vir diretamente aqui na nossa comunidade. Ah, eu tenho dúvida em AutoCAD. Você posta aqui. No Civil, tem todos os softwares, tá vendo? Tem todas, é tudo dividido direitinho, tá? Onde você pode postar as suas perguntas e imediatamente um dos experts elite começará a responder e só vamos largar da sua mão na hora que nós conseguimos solucionar o seu problema. Então, aqui no AutoCAD, você clica aqui em AutoCAD, e a Cláudia, ela pegou e até postou aqui o nosso webinar. E vou revelar uma coisa aqui para vocês rapidinho. Eu, lá em 1990, 91, eu queria aprender AutoCAD, eu ficava vendo aqui
a Luciana, o Daniel, o Daniel Severino, a própria Cláudia mesmo, e eu ficava na comunidade olhando as respostas, né? Porque eu olhava a pergunta e depois eu olhava as respostas, e assim eu ia aprendendo. Então, isso aqui, gente, isso aqui é uma escola, é uma escola. Se você quer aprender AutoCAD, Revit, nós temos tudo aqui. E como aqui no webinar, o AutoCAD Web, o que eu fiz aqui? Olha só. Depois nós vamos passar esse link aqui para vocês, tá? Eu deixei esses arquivos, olha, prancha 0.dwt, A1, A2, A3, A4, retrata 4 paisagens. Inclusive, Cláudio, eu deixei assim 2 posts porque ele não aceitava colocar mais de 3 arquivos. Aí eu Certo, por isso que eu coloquei em vários. eu entendi. Uhum. E esse menino aqui, ele é extremamente importante, gente. AutoCAD Web, ponto. Aqui eu coloquei como zip, né, como mas ele, na hora que você faz o download, ele é o arquivo CTB, é o arquivo de plotagem, tá? Agora vocês vão entender o porquê que nós fizemos isso. Vamos voltar para o AutoCAD Web. Aqui no AutoCAD Web, quando você precisar criar um desenho, né, um projeto, eu vou deletar aqui os meus arquivos porque para deixar como default, porque o meu software ele já está todo customizado, né? Vou deletar ele aqui rapidinho, Ashura não, estilo aqui. Vou deletar essa criança. E vou deletar as minhas rotinas AutoLisp. Delete. Muitas pessoas, eu fico observando aí pela rede social, que muitas pessoas falam assim, o AutoCAD Web, com o AutoCAD Web eu não consigo fazer nada. Não isso é mentira. Isso é mentira. Com o AutoCAD Web você consegue desenvolver qualquer tipo de desenho, tá? Ele não vem com a mentalidade de que o AutoCAD Web ele é um AutoCAD completo. Não é um AutoCAD completo. Ele tem ali as suas ferramentas necessárias para você desenvolver qualquer tipo de projeto em 2D, tá? E você consegue criar esses projetos, elaborar esses projetos, tá? Dá até para criar bloco, né, Renato? Dá para criar blocos, sabe? Anotações. Ele é incrível. Nós vamos explorar isso aqui tudo, Cláudia. Nós vamos fazer uns 20 webinars, sabe? Mas olha só o que você não pode fazer. Você não pode chegar aqui no New, né? E clicar nele e ele vai abrir, logicamente, o arquivo. Está aqui. Isso é até uma situação interessante que eu faço parte lá do grupo que nós estamos colaborando com as informações para a melhoria do AutoCAD Web. E de tempo em tempo, né, eles vão, acho que de 30 em 30 dias, tem um tempo que ele vai aplicando aí essas melhorias. Então, em alguns momentos, você precisa de umas configurações a qual eu vou mostrar para vocês. Outra coisa muito importante é sobre a questão da internet. Por ele ser na web, né, você precisa ter ali uma conexão boa. Aqui eu estou, além de estar ministrando, eu também estou gravando, por isso que, de repente, pode haver aí alguma questão de conexão. Deixa eu pegar aqui, então está tudo certinho. Geralmente, quando demora assim, eu cancelo e aperto aqui a tecla F5 e começo de novo.
Bom, lembrando que eu estou fazendo o quê? Eu cliquei ali e o AutoCAD Web, ele tem um arquivo DWT, padrão dele, sabe? E aí que vai morar a história, onde você tem esse arquivo DWT dele e aqueles meus arquivos que eu deixei lá dentro da nossa comunidade, tá? Muito bem. Essa aqui é a tela do AutoCAD Web. A princípio, vai dar um frio na barriga em você que é acostumado a usar o seu AutoCAD lá no desktop. Mas, gente, é só uma questão de acostumar. 1 hora, 2, eu levei 2 horas para poder assimilar todas as ferramentas. Feito isto, os meus desenhos hoje fluem tranquilamente. Às vezes eu estou em campo com os alunos, ou em obra e tudo, faço lá tranquilamente no meu desktop, no meu tablet, sem problema algum. Só preciso de ter uma conexão com a internet. Bom, então aqui, olha só, eu tenho aqui o layout 1 e ele está todo desconfigurado. Se você olhar isso aqui é AutoCAD desktop. Mas aonde que está as pranchas? Hoje eu vou fazer um desenho aqui, Cláudia. Eu vou desenhar aqui numa prancha A4 retrato. E como que eu vou começar a fazer isso? Sabe? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é configurar toda a tela gráfica do AutoCAD Web. Primeiro, olha só, vamos lá. Número 1, ele não vem... eu vou clicar aqui, olha. Vou clicar aqui nessa engrenagemzinha aqui, ó, em Settings. Primeiro que ele não vem no idioma inglês. Ele vem no idioma em português. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele vem aqui no idioma em português, olha. Eu vou passar ele para cá, ó. Vou colocar aqui. Mas só que quando você coloca lá em português, ele está em português. Aí você tem que vir aqui no Browse. Vou clicar aqui fora. Eu clico aqui novamente e aperto a tecla F5. E aí eu peço ele para carregar. Então, eu vou colocá-lo para em português para poder mostrar para vocês depois o que nós precisamos fazer. Muito bem. E é assim que ele vem fazendo, ele vem apresentando, tá? Então, eu vou clicar aqui novamente, um novo desenho, ele vai carregar. A primeira coisa que eu preciso fazer é ajustar essas configurações. Não é entrar no AutoCAD Web e já começar a desenhar, não. Ele vem carregando todas as informações. Às vezes dá uma agonia, porque conforme no desktop, você vem, já clica, ele abre automaticamente, né? E aqui ele demora um pouquinho para poder carregar. Muito bem. E assim vem. Ele está em português, tá vendo? Você não pode desenhar com ele em português. Você até consegue, mas não é aconselhável. Então, o que nós precisamos fazer? Você vai clicar nessa engrenagemzinha aqui em configurações. Esse daqui é o Options do AutoCAD. Então, vamos lá. Vamos começar aqui em preferências, tá? Tem o tema escuro e o claro. Eu prefiro o escuro, tá? E aqui o idioma, eu clico aqui em inglês, tá? Essa daqui é interessante, ele vem desativado. Eu que ativei, que é, entre aspas, é a ribbon. Essa faixa aqui, essa ribbon, ela é agora da última atualização do AutoCAD Web. Ficou
ficou muito legal. E aí eu sempre deixo ativado aqui essa ribbon, o desenho aqui em cima. Ok. Desktop padrão, eu deixo aqui em desktop mesmo, configuração de seleção, e deixo aqui em inglês. Ok. Aqui no Snap, tem ali o endpoint, aí eu marco aqui o MIDI, o Geographic Center aqui, perpendicular não, Node não, Nearest nem pensar, a extensão sim, e eu deixo esse cara aqui, ó, o insertion ligado e o quadrante também. Tá? Essas são as ferramentas de precisão que eu utilizo nos meus desenhos. As unidades, ele vem em decimal mesmo, tá? E o tipo, a navegação é o seu zoom, né, que eu uso padrão. Então, feito essas configurações, eu clico aqui em concluído. Muito bem. E nada mudou, tá vendo? Ficou tudo aqui em, como chama? Em português. Aí vem aquele segredo de você vir. Eu vou até clicar aqui, olha, salvar como, tá? E vou dar um nome para ele. Vou colocar aqui, ó. Assim, AutoCAD. É desta forma que escreve AutoCAD, tá bom, gente? Tem pessoas que escrevem AutoCAD de várias formas, mas, pelo amor de Deus, é desse jeito. E AutoCAD Web é desta forma que nós escrevemos. Muito bem. Uma vez que o arquivo ficou salvo, aí você vem aqui no browser, aperta a tecla F5, que ele vai atualizar, e aí ele vai, todos os comandos, ele vai ser a interface agora passada para o inglês. E ele retorna para dentro do seu desenho. Muito bem. Bom, esta foi a principal configuração que você precisa fazer. Agora, nós vamos começar a criar desenhos profissionais mesmo, tá? E aí, Renato, como que eu faço? Ainda bem que vocês vieram, né, está nos acompanhando nesse webinar, né? Não perca os nossos próximos webinars, tem muita coisa, muitas webinars para poder passar para vocês, que nós preparamos, a comunidade preparou. Bom, agora que está tudo configurado, eu não posso começar a desenhar aqui na minha tela gráfica. Eu não posso começar a desenvolver o meu projeto. Por quê? Porque eu preciso criar prancha, eu preciso configurar cotas, eu preciso configurar textos, eu preciso configurar tipo de linhas, você entendeu? Então, eu preciso fazer um monte de coisas. É por isso que nós deixamos essas pranchas aqui para vocês, os arquivos DWT. E aí eu vou ensinar para vocês a utilizar esses arquivos. Olha só que legal, gente. Nós vamos pegar, eu vou clicar aqui nesse AutoCAD Web para retornar à tela inicial, tá? E aqui no novo desenho, eu vou clicar nessa setinha e vou abrir aqui os arquivos, a minha caixa de diálogo, e aqui em templates, eu vou clicar para fazer o upload dos arquivos. Eu já deixei tudo pronto aqui, né? Eu criei uma pasta AutoCAD Web, né? Então, você faz o download daqueles arquivos, salva no seu diretório, e aqui você pode selecionar todos os arquivos DWT. E ele vai ser carregado. Muito bem. É desta forma que vocês vão utilizar de forma profissional. Ah, mas eu estou trabalhando na determinada empresa lá. Ela tem as pranchas dela. Ok, salva em DWT e carrega aqui no AutoCAD Web. Tá? O tipo de fonte, eu vou utilizar as que estão aqui mesmo. Os tipos de achuras, também eu vou utilizar o do AutoCAD Web.
O estilo de plotagem é aquele que eu deixei aqui para vocês, olha, cadê? Aqui, ó, AutoCAD. Você descompacta porque aqui vai estar AutoCAD web.ctb. A nossa plataforma não aceitou o arquivo .ctb. Então, eu zipei ele. Então, aqui eu vou fazer um upload e agarrei. Upload aqui, vou clicar aqui, não, CTB. Vou clicar em abrir, ele vai carregar. Ok, esse é meu arquivo. Mas, Renato, eu consigo configurar lá o meu CTB? Ainda estamos ajustando isso, tá? Esse arquivo CTB corresponde à minha empresa, tá? E uma grande vantagem que foi inserido agora, nas melhorias solicitada por todos, foi incluir as rotinas AutoList, porque diversas pessoas têm essas rotinas, né? Então, eu vou clicar aqui no Upload e vou... Aqui, ó, já deixei separado. Eu tenho... Ah, que susto. Ué. Rotinas. Tá, era para estar aqui, mas não está... Não tem problema. Eu vou pegar aqui no meu... Ué, então, só um instantinho. É porque eu coloquei aqui algumas pastas ocultas. Isso não estava no script. Rapidamente. Mostrar, aplicar, ok. Área de trabalho, AutoCAD Web, rotinas. Deixa eu desocultar aqui. Prontinho. É tantos arquivos que eu tenho que... Pronto, agora vai aparecer aqui, ó. Quando eu clicar aqui, as minhas rotinas. Essa aqui é umas rotinas que eu carrego, que me ajuda a facilitar aqui, a facilitar o desenvolvimento dos meus projetos. Carregado. Muito bem. Feito isso, essas rotinas eu não coloquei lá na nossa página não, tá, Cláudia? Depois eu vou colocar. Bom, uma vez que você carregou todas as informações, gente, agora é só você clicar aqui, olha, e escolher. Eu falei que eu ia fazer numa prancha 4, eu vou fazer aqui numa prancha 1. Quando você clica na prancha 1, olha o que está acontecendo, gente. Lembrando também que todas essas configurações, elas foram realizadas no AutoCAD do desktop, tá? O AutoCAD Full. Então, você acerta o arquivo DWT para você utilizar aqui no AutoCAD Web. Aí ele vai estar carregando todo o processo. Como que fica a questão da versão do AutoCAD, Renato? A versão do AutoCAD, Cláudia, Quanto carrega? quando carrega, ele pega automaticamente, ele já salva essa questão, sabe? Por exemplo, esses arquivos DWT que eu criei, né? Eu elaborei ele no AutoCAD 2023, tá? Mas se fosse também elaborado no AutoCAD de 2022, ele também carregaria ali o template. Na questão de salvar, ele salva sempre na versão 2018, conforme ao desktop. Legal. Obrigada. Nesse caso aqui, me dá um frio na barriga, que já era para ter carregado.
eu vou clicar aqui em cancelar. Ele vai voltar, eu vou voltar aqui de novo. A gente vai criar aqui o 2. Mas ele não demora tanto tempo assim, não. Olha lá, tá vendo? Já tá vindo carregando, ó. Estou usando o desktop. Muito bem. Aí está chegando. Vai, filhote. Perfeito, chegou. Muito bem. Agora, gente, olha que legal. Eu particularmente, tenho uma outra dica que eu sempre oriento os alunos a fazer, é o seguinte, é clicar aqui em cima, né? E apertar a tecla F11. E, opa, você tem aqui, ó, você clica aqui. Olha lá. Você clica e aí ele pega toda a tela, né? Tá vendo? Ele assume toda a tela. O meu tá com aqui do Zoom aqui, vou deixar ele aqui. Bom, gente, aqui está o meu AutoCAD Web pronto para poder desenhar. Tá vendo? Aqui eu tenho a minha prancha A1 configurada de acordo com a NBR 16752/2020. Houve uma grande modificação nas pranchas, tá? Antes era a NBR 10068, que era correspondia ao tamanho das pranchas, e a 13142, que era a NBR que referencia as linhas de dobra. Essas duas NBRs, elas foram canceladas. E aí, a dobra da nova prancha mudou até de posição. Agora é aqui, antes era aqui. Esse lado aqui era 25, agora é 20. Então, essas pranchas que nós deixamos lá na nossa comunidade, elas já estão dentro da NBR 16752. Tomem cuidado com isso, tá bom? Bom, meus amigos, agora nós precisamos fazer mais duas configurações. Primeiro, que é o cursor. Eu confesso para você que esse tamanho não é o interessante. E aí, quando você digita cursor size, você tem de 1 a 100%. Eu costumo sempre trabalhar com 50%, tá legal? Outra configuração que eu sempre oriento a fazer é o tamanho desse quadrilátero. Não é interessante você deixar ele com 3. Então, aqui, ó, você digita Pickbox, pressiona Enter, ele está com 3, você coloca 5. Esse é um tamanho considerável. Maior do que 5 fica horrível para selecionar os objetos, né? E menor do que 5, 4 não vai alterar em nada. Bom, aqui nós temos a questão das propriedades, a questão dos layers, as criações de blocos, conforme a Cláudia falou, isso aqui é fantástico, tá legal? Se eu tivesse nesse template aqui carregado um monte de blocos, ele automaticamente apareceria aqui para eu poder usar. O sistema de XREF funciona maravilhosamente, tá? Isso aqui é importantíssimo, Cláudio. O sistema de Trace, que é a parte de comunicação, colaboração em nuvem, isso aqui é maravilhoso, onde nós vamos falar no nosso próximo tópico. E o carregamento das rotinas AutoList. Vocês viram que eu carreguei lá no início. Elas vêm para cá. Para eu poder carregar no meu desenho, eu só preciso encostar e clicar aqui nela para poder carregar. Olha, ó. Olha. Pronto. A partir de agora, essas rotinas elas estão carregadas aqui dentro, tá? Bom, então vamos lá.
Tem uma grande dúvida. A maioria dos alunos, né, usuários, logicamente, que você tem N forma de você desenhar no AutoCAD, claro. Aí eu pergunto para você, você desenha no Model ou você desenha no Layout 1, Layout 2? Aqui no meu caso, no lugar de Layout 1, eu renomeei e coloquei prancha 1. E aqui eu tenho o meu Model, né? E aí, eu desenho no Model Space ou no Layout? Sempre tem essa dúvida, não é verdade? Muito bem. Então, depois vocês podem deixar as perguntas, né, que nós vamos responder. Mas o melhor de todos os mesmos é você trabalhar pelo layout. Por quê? Olha isto daqui. Aqui eu tenho a minha viewport. Então, a minha viewport, quando eu seleciono lá no AutoCAD, eu tenho que dar 2 cliques dentro dela para poder trocar a minha escala notativa, né? Inclusive, vou até clicar aqui no propriedades. E aí eu troco aqui a escala notativa. Aqui no AutoCAD Web muda um pouco. Eu só preciso selecionar a minha viewport e automaticamente as informações elas aparecem aqui. Então, veja isso. Eu vou trabalhar, eu quero desenvolver o meu projeto na escala, esse desenho que eu vou fazer aqui, na escala 1:1. Então, eu venho aqui e escolho a escala 1:1. Eu já deixei esse arquivo configurado aqui, olha, na escala 1:2, por exemplo, em metro, centímetro e milímetro. E 1:2 já está ali em milímetro. Ó, 1:5, metro, centímetro e milímetro. E assim sucessivamente, tá vendo? Ó, escala 1:50, metro, centímetro e milímetro. 75, que nenhum AutoCAD vem carregando. Então, já deixei aqui. Essas configurações, onde que eu fiz? Eu fiz no desktop e inseri essas informações aqui nesse template. Então, se eu quero trabalhar na escala 1:1, basta eu clicar aqui na escala 1:1, ele já vai ajustar para mim. E o que você não pode esquecer é de marcar aqui para trancar a viewport, o display dela aqui. Ó. Por quê? Porque quando eu dou 2 cliques dentro da viewport, se não tiver trancado, na hora que você rotaciona para trás ou para frente, você perde a escala, tá legal? Então isso aí é importante. Ou então, quando você vem aqui, olha, dá 2 cliques aqui fora, para sair da viewport. Quando você seleciona a viewport, aparecerá esse triângulo, onde você pode clicar nela, e aqui aparece, só não vai aparecer, só porque eu não estou, é o DS. E aqui você consegue também ajustar as escalas. É engraçado, Cláudio, quando a gente está fazendo a apresentação do software, parece que ele diminui a velocidade deles, mas quando você está trabalhando automaticamente, você entendeu? Ele não é essa lentidão, não. Isso eu já observei no até seu mesmo. computador agora tem o Zoom e tem a internet, né? Pois e é. está gravando. Então, é o que a Luciana comentou. Fica um pouco sobrecarregado. Fica um pouco sobrecarregado. Mas tudo bem. Então, eu vou dar 2 cliques aqui dentro, olha. Vou dar 2 cliques dentro da viewport. E para desmarcar esse grid, né? Eu vou digitar grid, enter, e vou digitar off e vou dar enter. Pronto, desliguei. A única coisa que me incomoda muito é eu ter que trabalhar com esse fundo branco no layout, sabe? Porque aqui nós utilizamos cores, então esse fundo branco é horrível. No AutoCAD Web, eu ainda não consegui fazer a troca desse fundo branco para o escuro, tá? Achei até uma situação que nós já perguntamos lá para a Autodesk. Solicitamos, né? Bom, vamos fazer um desenho rapidinho aqui, Cláudio? Então, vamos lá. Olha só como que nós temos as ferramentas conforme a do AutoCAD. Ó,
eu vou dar uma acelerada, senão a gente vai... É um desenho pequeno, abstrato, mas eu vou mostrando para vocês a ferramenta. Ó, chamei o comando line, cliquei numa ponta, na outra, do ESC. Só estou fazendo uma coisa errada. Eu estou desenhando dentro do layer GERPrancha 1. Então, eu vou selecionar essa criança e vou trocar para o layer... Vou colocar aqui, GERPen 01. Tá? Vou dar ESC e vou... Olha lá, automaticamente ele já fica. Ok. Agora, eu vou fazer aqui 2 linhas de centro. Vou clicar aqui. Muito bem. Uma pena é que nós não temos ainda no AutoCAD Web o comando mline. O mline permite você criar 2 linhas paralelas. É um comando fantástico. Bom, eu vou chamar o comando CO de copy, vou selecionar esta linha, vou dar confirmar aqui, primeiro ponto, vou jogar aqui para a minha direita e vou digitar 90. E vou dar ESC. Muito bem. Agora eu vou aproximar do meu desenho e no centro dele eu vou começar pelo comando polígono. Ó, polígono, POL, Enter. Vou fazer um polígono de 6 lados, tá? E vou clicar aqui na interseção e vou dizer que ele é inscrito. Inscrito. Agora, as arestas desse polígono, elas vão ter, de acordo com o projeto aqui, 4 milímetros. Mas só que eu quero que o polígono fique para cima. Se eu digitar 4 aqui e dar Enter, meu polígono vai ficar para cima? Essa pergunta é interessante, hein? Ainda bem que vocês vieram, meus alunos. Não vai ficar nem aqui, nem no AutoCAD, não vai ficar em lugar nenhum. Então, mas eu quero ele para cima. Então, você vai digitar Shift, arroba, 0 no eixo X, vírgula, 4 no eixo Y e vou dar Enter. Pronto. Bom, vamos ver se realmente tem 4 aqui. Vou digitar DI de dist e vou pegar um endpoint e vou clicar no outro endpoint. E lá tem 4 milímetros, tá vendo? E ele está para cima. Isso aqui foi até uma questão de uma das provas da certificação do Autodesk. Vou repetir o comando POL, 6 lados mesmo, vou dar Enter. Vou clicar nessa interseção aqui, inscrito, e agora vai ser 8 as arestas. Então, vou dar Enter. Olha lá, eu errei. Eu queria que a aresta, a ponta dele fosse para cima. Então, era só eu digitar Shift, arroba, 0,8. Aqui eu vou usar o comando RO de Rotate, vou selecionar a criança, vou dar Enter, ponto base, vou clicar aqui no centro e vou clicar aqui para cima, tá? Muito bem. Agora nós vamos fazer um círculo. Eu posso também chamar o comando círculo por aqui, olha só que legal. Ele está me pedindo para especificar o ponto central, vou clicar aqui nele, e esse círculo, de acordo com o projeto aqui, ele tem raio de 8. Ele está me pedindo um raio. Veja que a interação do comando é a mesma do AutoCAD Desktop. Vou digitar 8 e vou dar Enter. Igualzinho. Igualzinho, Cláudia. Agora eu vou pressionar Enter, inclusive eu pressionei a barra de espaço, que também funciona como Enter, né? E vou clicar aqui na interseção e, deixe-me ver, o raio é 12. Então, vou digitar 12 e vou dar Enter. Muito bem. Agora o meu desenho começa a tomar forma. Aí entraria, se o AutoCAD Web tivesse o mline, né, nós vamos fazer aqui 2 linhas paralelas, cuja distância será 10. Então, vamos usar aqui odd offset. A interação é a mesma do AutoCAD. Vou digitar 5, pressiono Enter, clico aqui na minha linha e clico para cima. Seleciono a linha novamente, clico aqui para baixo e dou ESC. Cancelei. Muito bem. Bom, está começando a tomar forma. Agora,
nós vamos fazer os arredondamentos, que aqui, entre eles, o fillet, ele tem 5 de raio. Então, vou digitar F de fillet, vou pressionar Enter, vou entrar com um raio, vou digitar 5, select o primeiro ponto. Você tem que digitar R de raio, perdão, 5 e dou Enter. Ele não tem a opção de múltiplo. Então, eu tenho que clicar aqui e clicar aqui. Tá vendo? E ele vai encerrar o comando. Ele, no fillet normal, do AutoCAD, tem a opção de múltiplo para você fazer vários outros fillets. Tá vendo? Clico aqui nesta criança e nessa daqui. Aí pressiono o Enter. Eu já deixo o meu dedo na barra de espaço, gente. Ó, já clico aqui e já clico aqui nessa. Dou Enter. Já clico aqui e clico aqui. Muito bem. Realizado os arredondamentos, agora nós vamos chamar o comando trim. Vou digitar TR, tá? E vou pegar e vou clicar aqui dentro. Vou cortar aqui, vou cortar aqui e vou cortar aqui. E vou dar Enter para sair. Meu desenho já tomou forma. Agora, eu vou pegar, eu preciso aparar essas arestas, né, essas linhas de centro, de um tamanho agradável, né? Você não pode cortar para lá e para cá no olhômetro. Eu não gosto disso. O seu desenho tem que ficar apresentável, lindo. A pessoa, o seu desenho tem que falar com você. Então vamos lá. Vamos digitar C de círculo. Eu vou, não, perdão, não é C de círculo não. Vou dar um O de offset. Vou cancelar aqui. O de offset, e eu sempre deixo um afastamento de 5 milímetros dos meus círculos. Olha, então vou clicar aqui. 5 para cá e 5 para cá. Muito bem. Agora pressiono o ESC e vou digitar o comando trim novamente. Vou clicar e segurar aqui, olha. Ó, e ele já está me dando a opção do fence. Olha só que legal, tá vendo? E já corto tudo que está ultrapassando aquele limite. Realizado isso, vou dar ESC, eu preciso apagar esse offset que eu fiz. Eu tenho que dar ESC? Não, você tem que conversar com o AutoCAD. Olha lá, o AutoCAD, o comando trim, ele tem o erase. Então, eu digito R e dou Enter, e agora eu seleciono as duas entidades e dou Enter. Pronto, apaguei, tá vendo? E agora, automaticamente, eu cancelo o meu... Mas, ô Cláudio, outra coisa aqui interessante é o seguinte, eu não salvei meu desenho até agora. Nossa, e agora? Aí é que mora a história. Ele já está salvando em nuvem, né? Mas eu Hum, só vou trocar aqui o nome. Ele está salvando como Drawing 2. Eu vou sim. clicar aqui em Save As e vou trocar aqui para... Já tem o AutoCAD Web ali? Ferramenta. Vou colocar aqui, ó. Aqui. Sai. AutoCAD Web traço desenho. Muito bem. Desenho 1. Eu vou clicar em Save. É isto que isso que eu fico assim admirado com o software. Por quê? Porque se der um pico de luz, eu estou trabalhando no desktop aqui. Se der um pico de luz, ele já está salvando automaticamente na nuvem. Então eu não perco nada do que eu estou fazendo, sabe? Que não é, isso é uma vantagem em relação se você não estiver salvando lá no seu desktop. Muito bem. Agora, tá horrível esse desenho ainda, né, gente? Poxa, linha de centro tem que ser traço o quê? Traço ponto, né? Então, eu vou selecionar as linhas. Aliás, não vou selecionar todas, não. Eu vou selecionar uma e vou trocar aqui, ó, Line Typing. Olha o que nós da comunidade já deixamos pronto para vocês.
os tipos de arquivos, os tipos de linhas carregadas. Tá vendo? A CAD ISO 02 é tracejada, a CAD ISO 04 é traço ponto. Então, eu clico na criança e lá está. Aí eu pergunto para vocês, esse traço ponto está legal? Está horrível. Não pode ser desse tamanho, está horrível. Então, você vem aqui no Line Type Scale, está 1, aí você seleciona e digita ponto, porque não quer selecionar, eu vou digitar ponto 5, vou reduzir pela metade. Ficou legal? Ficou agradável, ficou. Mas, Renato, por que você não selecionou os outros? Sabe por quê? Porque você pode digitar o comando MA do Map Prompt, que, né, Lu, que inclusive esse comando, ele caiu, ele caiu não, ele cai em todas as certificações de AutoCAD. Então, você seleciona esta linha e seleciona as demais. Ó, selecionei aqui e selecionei aqui. Mesmo assim, essas duas linhas, elas estão horríveis. Então, eu vou selecioná-las. Vou selecionar, porque o espaçamento ficou muito grande. No lugar de ponto 5, eu vou selecionar e vou colocar ponto 25. Ficou agradável. Muito bem. Para concluir, eu vou selecionar, porque a minha linha vermelha é 0,1. Eu vou colocar vou colocar com 0,4. Sim, ó. Pulei aqui, vou colocar aqui G04. Prontinho, agora ficou. E aí eu vou chamar o comando MA de Map Prompts e vou selecionar o meu projeto. Gente, lembrando que ele não tem essa lentidão não, tá? Isso aqui é porque está sendo transmitido, mas no seu usuário, na sua momento aí de utilizar o software, ele é rápido. Vou selecionar isso aqui e isso aqui. Para concluir o nosso desenho, Cláudia, nós só precisamos fazer essa coisa maravilhosa aqui, que é cotar. Aí dá um frio na barriga dos usuários. Olha só que dá um frio na barriga dos usuários que não vêm assistir o nosso webinar da comunidade Autodesk, você entendeu? Mas olha só, aqui você vai clicar na cota. Então, vamos dar o primeiro ponto. Primeiro ponto, segundo ponto, a minha cota já está aqui, ó, veio alinhado. Perdão. Ó, vou dar um Enter, sai. Ó, vou clicar aqui, aí eu vou clicar aqui, primeiro ponto. Ó, segundo ponto. Clico aqui e desço. Engraçado, ele está me cotando aqui. Vou repetir o último comando. Vou tentar ver isso daqui. Aqui, segundo aqui. E ele está entrando como angular, tá vendo? Olha. Não, não, não. Não é assim. Aqui, seleciona esse cachorro aqui. Linear. Oi? Ó. É linear, né? É o linear. E ele estava pegando o alinhado. E agora eu venho e clico aqui, ó. Pronto. Bom, agora tem uma coisa interessante que é o seguinte. Por exemplo, só de você encostar, ó, ele está com um comando. Olha, veja que na área de comando que está no comando. Ó. Só de eu encostar na entidade, ele já entende que aqui é um linear. Tá vendo? Só de encostar aqui no raio, ele vai entender, entender aqui angular, que ele vai entender que é o círculo. E o quadrante aqui, aqui eu vou pegar as arestas, ó, primeiro ponto, segundo ponto. É essas particularidades do software que eu vou dar ESC aqui, vou dar Enter.
Aqui eu vou clicar aqui em Angular. Não, essa parte da cota dele é chatinho, quer ver? Ó? Principalmente de raios. Especifique. Ele reconhece, cara, quadrante. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ele demora um pouco, mas ele reconhece, gente. Olha, tá vendo? Ó, dá um frio, até um frio na barriga, mas ele reconhece. Você tem que só chamar o comando, encostar e esperar que ele vai reconhecer ali qual é a entidade. Olha, aqui, ó, o raio, olha só que legal. Aí você vem, aí toma um cuidadozinho, dá um clique, tá vendo? Olha, isso também poucas pessoas utilizam, mas esse recurso de só encostar, que ele vai reconhecer, nós temos também no AutoCAD desktop. Tá vendo? Vou encostar aqui com carinho, vou clicar e vou trazer para cá. Muito bem. 8 e 12. Com isto, nós terminamos a questão da nossa... Vou dar um ESC aqui. Nós terminamos a questão de você cotar o nosso desenho. Bom, agora, Cláudia, olha, dá uma olhada no tempo aí, que se deixar eu vou ficar aqui até meia-noite, hein? Eu acho que, não, ok, tranquilo, tá muito bem explicado, mas, agora você já pode ir Eu só concluindo. preciso mostrar uma coisa que eu senti muita diferença do AutoCAD normal para o AutoCAD Web, que eu vou fazer aqui rapidamente, que é a questão do título. Título, isso aqui é uma peça, né? Vou colocar aqui, peça, aqui, ó, tá vendo? Ele agarrou um pouco. A parte de texto do software é diferente do que do AutoCAD. A parte de texto do AutoCAD Web, ela é pelo MText. Vou dar uma... Poxa, ele realmente, quando está sendo transmitido, ele dá uma travada. Bom, então eu tenho aqui, olha, o texto. Só que eu vou colocar aqui, ó, dentro do layer, GTextos, só para concluir isso aqui, meus amigos. GTextos 5.0, que é o de título. Não é viewport, não. GTextos, cadê você? Está aqui. Estamos concluindo, meus alunos. Aqui, 5.0. E aí, quando você aciona o comando, no AutoCAD Web não tem o comando dtest, é somente mtest. Então, você pode observar que eu estou no paper. Eu vou clicar aqui, vou abrir uma janela, tá legal? Nesta janela, eu vou pegar e vou digitar. Vou colocar aqui com a altura de 5.0, vou dar Enter. 5.0, e vou digitar assim, ó, peça número 1. Muito bem, peça número 1. E aí, eu vou pegar e vou selecionar. Qual que vai ser a justificação dela? Olha, se anotei texto... Não, eu vou ter que clicar fora primeiro, aí ele vai ficar gravado. Essa justificação, eu sempre utilizo middle left. Então, o justify dela aqui, ó, vai ser middle left. Pronto. Middle left. Agora, nós precisamos colocar a escala e aquela linha embaixo. Então, eu vou chamar o comando L de line.
Aí eu vou pegar aqui pelo centro, porque o insertion está marcado. Clico aqui nele, vou dar ESC. Aí digito M de move. O comando é ESC. M de move, Enter. Seleciono, pressiono Enter. Confirmo aqui. Primeiro ponto, vou jogar aqui para baixo 4.5. Vou dar Enter. Muito bem. Agora, vou copiar esse menino, seu copy. Seleciono, confirmo. Primeiro ponto, jogo aqui para baixo. Esse cara aqui vai ter 7 e vai dar Enter. Vocês vão entender. Agora eu vou dar 2 cliques nele. E vou colocar com altura de 2.0, que é um texto informativo, e a cor dele vai ser 02, amarela 02. Muito bem, e vou digitar ESC.12.1.2.1 e vou clicar aqui fora. E ali está a escala dele. Muito bem. E para concluir, só falta imprimir esse nosso desenho. Vamos ver como que funciona a parte de impressão e concluir o nosso desenho? Pronto. Vou dar Z, Enter, A, Enter. Sai. Z, Enter, A, Enter. Vou clicar no Save. Gente, e para imprimir, olha que coisa mais fantástica. Clico na impressora, né? E ele vai me dar, olha, ele está me dizendo aqui que é o meu layout corrente. A escala já está 1:1. Por quê? Porque para imprimir no layout, você sempre vai imprimir 1:1. Quem fica na escala são os desenhos, a viewport que você escalona. Mas a prancha em si vai ser sempre 1:1. O estilo de plotagem é o AutoCAD Web CTB, porque nós carregamos ele. Tá vendo? A orientação de acordo com o display. Agora é só você clicar aqui em geral o PDF, que já vai estar na escala. E ele vai te informar na hora que está sendo gerado lá, e na hora que ele olha lá, o PDF já foi criado. E aí você pode abrir automaticamente o seu PDF, que ele está aqui, olha. Olha o desenho. Assim, o desenho está certinho, dentro das espessuras, dentro da espessura, direitinho, com os espaçamentos, sabe? Tudo de acordo para você fazer o desenvolvimento do seu projeto. Então, Cláudio, aquela história que, mas o AutoCAD Web não consegue elaborar os projetos, isso daí não é verdade, você entendeu? Vou voltar Ele aqui. salvou na nuvem esse PDF? E não, eu fiz o download dele. Olha, Ah, tá. eu Eu fiz o vi lá a download prancha. dele. Ah, tá. Exatamente, tá vendo? Uhum. Olha lá. Aqui agora eu vou apresentação, sair do modo cheio, F11. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, agora eu estou no AutoCAD Web, tá vendo? E eu volto, e eu consigo fazer o download dele, olha lá. Agora eu vou apertar Sim, aqui o você F. mudou de aba, é que eu não vi. Uhum. Tá vendo? Ficou Uhum. bonito, tá vendo? Uhum. Então, gente, eu poderia ficar aqui falando horas e horas. Nós vamos fazer horas e horas. Mas aí, Cláudia, a dica que eu sempre gosto de passar para os meus usuários, né, os alunos e usuários da Autodesk, é o seguinte:
temos mais coisas para poder estar aqui no F11. Deixa eu desmarcar aqui o F11. Aqui na nossa comunidade é onde que nós vamos deixar mais vídeos, mais tutoriais falando sobre o AutoCAD Web, sabe? E aí eu gostaria de falar para vocês não perderem esse conteúdo, porque praticamente toda semana terá um desenho aqui na nossa comunidade, sabe? Aqui que nós começamos com o webinar, e aí nós teremos outras dicas sobre o AutoCAD Web, tá? E principalmente a questão de colaboração em nuvem, que essa aí é uma das mais importantes, Cláudia. Muito É bom. isso. Beleza. A gente continua. Isso é só o começo, né, Renato? Olha o começo. Então, Nossa, foi interessante ver um começo, o desenho do início ao fim, configurar o AutoCAD Web, começar e terminar um desenho e imprimir esse desenho dentro de padrões. Então, a gente está aqui com uma escala definida, com uma folha definida, com todos os padrões pré-definidos ao gerar esse desenho, né? Na é folha. verdade. Muito bom. Porque tem muitas pessoas que começam a desenhar lá no módulo e ficam malucos, Cláudia, tentando ajustar o desenho dentro da escala, você entendeu? E aí, o que acontece? O texto fica pequeno, a cota, uma fica espaçada, totalmente diferente, sabe? O desenho não tem harmonia, sabe? E eu quero te dizer mais uma coisa, aqui já estamos para partir para concluir, quando eu clico aqui para abrir um desktop, ele vai abrir para mim lá no meu AutoCAD, você entendeu? Então, assim, é fantástico o software. Olha lá, eu posso continuar tanto na web como também abrir lá no meu desktop. O software, ele é fantástico. E nós vamos trazer muitas informações a respeito dele para os nossos usuários. Ah, vamos! Então, pessoal, eu convido vocês a baixarem os arquivos do Renato lá, fazer um pequeno exercício com essas escalas, com essas dimensões, com essas referências que ele deixou ajustado aí para vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar uma pergunta aí no nosso fórum, e aí ele vai responder para vocês, e essa pergunta vai ficar gravada aí no fórum. Então, outras pessoas podem também tirar proveito dessa dúvida e dessa resposta, né? E aí É nós vamos verdade. continuar aqui num próximo webinar sobre o AutoCAD Web, falando de compartilhamento, né? Sim, compartilhamento em nuvem, que essa parte é uma das mais importantes, sabe? É o grande lance de se trabalhar em nuvem. É Você verdade. perder menos informação e compartilhar mais informação. Isso, porque você pode trabalhar, como eu estava explicando, né? Você está fazendo um as-built lá no campo. Eu falei no Rio de Janeiro, né? Mas está em São Paulo. E o escritório lá no centro de São Paulo, sabe? Num tablet, né? Eu tenho ali o meu amigo, colaborador que trabalha aqui comigo, o Matheus, ele tem um tablet, o Cláudio, é impressionante. Ele vai ali no AutoCAD Web, já vai fazendo as modificações lá em campo, e aqui no escritório, nós só vamos acertando o desenho. Isso Maravilha. ajuda demais, tanto nessa parte profissional, como também a parte acadêmica, né? Que eu utilizo bastante com meus alunos. Maravilha, Renato. Então, pessoal, vamos dar 2 minutinhos aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta agora, vocês podem abrir os microfones e perguntarem, fiquem à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Essa parte é a parte que os alunos as pessoas ficam mais acanhadas, né, Cláudia?
A gente doido para Não fazer uma fiquem com frio pergunta. na barriga, é só o Renato que teve frio na barriga aqui. É só Fiquem tranquilos assistindo. Eu não tive nenhum frio na barriga. é verdade, é verdade. Fiz todas as perguntas que eu queria. Ok, pessoal. Então, fiquem tranquilos, coloquem perguntas no fórum. E se vocês puderem, quiserem baixar os arquivos, vocês já podem fazer um pequeno treino para verificar todo esse aprendizado aqui do webinar de hoje, né? Inclusive, lá no fórum, eu vou deixar um exercício, Cláudia, Boa. para os Lição de alunos casa. fazerem no AutoCAD Web. Vou deixar lá em forma de imagem, né? Para eles Boa. fazerem na nossa prancha A4. Será Tá um bom. desafio. Então, Renato, eu só vou pedir para você parar o compartilhamento aí, para Ah, colocar ótimo. a tela para a gente encerrar. Na verdade, voltar a última tela lá. Isso, aí, tá bom. Ah, agora eu consigo ver aqui o chat, né? Ah, eu agradeço aí todo mundo, a Lu, todo mundo. Então, muito obrigada, Renato. Nós vamos encerrando aqui e já deixando o convite para vocês assistirem o próximo depois do Carnaval. Então, agora vocês podem... Desejo a todos uma boa semana. Obrigado por participarem aqui. Obrigada, Renato, pelas Eu que excelentes agradeço. explicações que você deu. E a gente volta em 2 ou Eu que 3 semanas, agradeço provavelmente. essa oportunidade que a comunidade, né, nos dá para podermos falar sobre esse software que não é tão, assim, digamos, conhecido, poucas pessoas não sabem, não sabem explorar esse recurso, né? Muitas pessoas falam, eu não tenho AutoCAD, eu preciso, vai lá e acaba instalando um AutoCAD pirata que não pode, isso não existe, entendeu? E nós temos essa ferramenta aqui maravilhosa chamada AutoCAD Web que está melhorando cada vez mais, sabe? Cada vez mais. Sim, muito bom. Então, obrigado a todos. Até a próxima, gente. Boa noite, Renato. Boa noite, Cláudia. Boa noite Valeu, a super. todos também. Até o nosso próximo encontro. Até.